Renato Meireles. Quanto mais eficaz for o processo de isolamento social, mais desnecessário ele parece para uma parcela grande da população brasileira. Não estou testando ninguém. E por não testar ninguém, é óbvio o processo de subnotificação. Acontece que qualquer pessoa séria, que olhe os dados, que olhe os números, que acredita que a Terra é redonda, sabe que na prática não é o isolamento social que causa a crise econômica. Quem causa a crise econômica é o coronavírus. É que, na prática, as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, de um lado, além da pressão econômica que tá vindo do outro lado. No discurso, todo mundo afirma que está aderindo. Quando você pergunta, ok, mas do total das famílias brasileiras, quantas passaram a semana inteira sem sair nem um dia de casa? A minha conversa é com um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do país. Meu entrevistado é um craque das pesquisas. Mas ele não sabe só de números, não. Meu convidado tem um olhar diferente, ele gosta de gente. Ele sabe tudo dos hábitos e dos costumes dos brasileiros. Meu entrevistado já foi fundador do Data Favela, já foi presidente do Data Popular e hoje ele é CEO do Instituto de Pesquisa Locomotiva. Professor, colunista e escritor Renato Meireles, seja bem-vindo ao novo programa Grandes Líderes no Ping Pong com Bonfá. Tudo bem, Bonfá? Um prazer estar com você. Fazia tempo que a gente não conversava. É sempre uma satisfação enorme estar dividindo aí com os seus seguidores um pouco do como é que está a cabeça do brasileiro num cenário de tantas mudanças como o que a gente vive vivendo. Em menos de 3 meses, o estado de São Paulo deve chegar a 5.000 mortos pelo coronavírus. É um número muito triste. É um número como se São Paulo estivesse em guerra. É um número arrasador, mas esse número poderia ser bem menor. Renato Meireles, por que a adesão ao isolamento social não está funcionando para os paulistas? O que seu olhar, o que as pesquisas do Instituto Locomotiva estão apontando? Marcelo, nós temos alguns desafios aí para garantir a adesão ao novo coronavírus. Nós temos desafios, em primeiro lugar, do ponto de vista do quanto que a população acredita ou não na eficácia do confinamento. Acontece que quanto mais eficaz for o processo de isolamento social, mais desnecessário ele parece para uma parcela grande da população brasileira. Porque quando os números da tragédia não chegam ainda ao parente ou ao amigo, quando se consegue efetivamente achatar a curva, você não tem essa sensação de tragédia que os números exigiriam que a sociedade brasileira tivesse. Eu estou dizendo isso porque nós tivemos comoções muito maiores com relação às mortes do coronavírus do que para episódios com um número bem menor de mortos. Esse número de mortos que o estado de São Paulo vai chegar é o dobro do que teve no 11 de setembro em Nova York. É quase 20 vezes a tragédia da Chapecoense. É verdade. Eu não estou nem comparando com Brumadinho, que é dezenas de vezes maior do que a tragédia de Brumadinho. Só que os números são repetidos tantas vezes que passa a ser só uma estatística, desumaniza a tragédia. Isso é muito triste. Isso é muito triste, porque você começa a banalizar, né? As pessoas, infelizmente, acordam perguntando, ok, quantos morreram hoje? E quando as pessoas não percebem que aquele número é alguém que amava alguém, que era amado por outro alguém, que tinha uma história de vida, esse número acaba por perdendo a sua importância simbólica e deixa de ser algo que agrega aí ao processo de mobilização de toda a sociedade. Se você soma isso a uma disputa sobre as narrativas, então você tem parcela do poder público falando que é só uma gripezinha, com uma outra parcela do poder público tentando mostrar para a população o valor da ciência, a gravidade que essa pandemia tem, somada à crise de liderança do nosso país, é obviamente que
parte considerável dos brasileiros e dos paulistas acabam sem saber direito para que rumo tomar. Vamos dar nome aos bois. Você está falando do presidente Jair Bolsonaro, que ele joga contra, né? Ele joga contra o isolamento, né? Ele é a favor do isolamento vertical, enfim, que eu nem sei direito o que é, que até agora ele não definiu o que é esse isolamento vertical, enfim. Mas ele não é a favor do isolamento, né? Ele fala do resfriadinho, da gripezinha, não é? Ele é a favor da abertura da economia, ele não leva essa doença a sério. Enfim, ele não considera, ele não enxerga esse número de mortos, né? Eu não vi o presidente. Eu fiz recentemente uma live aqui no Ping Pong com o Bonfá e chamei a atenção para isso. Eu não vi o presidente Jair Bolsonaro ir a algum hospital visitar algum doente. Você viu? Eu não vi. Ele foi a algum hospital? Não vi, não. Está faltando algum respirador, por exemplo? Ou se está faltando algum equipamento de segurança? Ou se está... né? Não foi a hospital nenhum, ele não está nem aí. Não é? Ele não está preocupado. É muito triste isso. Eu vejo assim. Olha, Marcelo, a única ação efetiva, além de demitir um ministro e provocar a renúncia de um segundo ministro com as suas atitudes que ele fez, foi mandar o Exército produzir cloroquina, né, que hoje já tem contestações no mundo inteiro sobre os efeitos colaterais que a cloroquina pode trazer para isso. Mas vamos entender que isso não acontece por acaso. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito por uma narrativa de ser antissistema. Uma narrativa que se intensificou depois da facada e mudou completamente o cenário eleitoral. Eu lembro que numa entrevista no Ping Pong com o Bonfá, eu falei, inclusive, que achava muito difícil o presidente Jair Bolsonaro ir para o segundo turno. Isso foi antes da facada que o presidente levou e que imediatamente fez com que um monte de brasileiros achasse que, se tentaram matar o homem é porque ele estava incomodando o sistema. O presidente passou a construir uma narrativa de questionar tudo e todos. Só que quando alguém assume a presidência da República, ele passa a ter a obrigação de ter que ser situação, não mais oposição a ele mesmo. E ele não consegue isso. Portanto, que ele fica criando crises atrás de crises. A crise do coronavírus trouxe para ele a saída perfeita para a incapacidade que ele tem de resolver os problemas da economia. E ele tenta jogar para o colo dos dois principais adversários deles no campo mais de direita, que é o Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro, e o João Dória, governador de São Paulo, o peso da crise econômica. Acontece que qualquer pessoa séria, que olhe os dados, que olhe os números, que acredita que a Terra é redonda, sabe que na prática não é o isolamento social que causa a crise econômica. Quem causa a crise econômica é o coronavírus. É a pandemia responsável pela crise econômica. Claro. O isolamento social é a forma encontrada para que a sociedade se cure de uma maneira mais rápida e volte rapidamente a produzir. Claro. A não ser que as pessoas tenham esquecido que pessoas mortas não produzem. Pessoas mortas não consomem. A economia só se recupera com pessoas vivas. Antes de continuar a minha entrevista com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, eu tenho um pedido muito especial. Gente, a crise chegou, infelizmente o programa perdeu todos os seus apoiadores e patrocinadores. Para o programa não acabar, eu criei uma campanha no site Vaquinha, isso mesmo, estou passando o chapéu aí. Então você pode participar, está aí na sua tela, é só você entrar no site ou você clica aí no izinho que está na sua tela também, vai direto para o site da campanha, você entra lá, faz a sua doação e ajuda o Ping Pong com Bonfá a não acabar. Se você gostar do meu trabalho, for um empresário poderoso e quiser patrocinar o meu programa com a sua empresa, com a sua marca, com o seu produto, vamos conversar. Meu e-mail está aí na sua tela, escreve para mim e a gente bate um papo, tá bem? Eu preciso da ajuda de vocês para o programa não acabar. Infelizmente, a crise chegou
e eu preciso da ajuda. Estou passando o chapéu. Ajude o ping-pong com Bonfá a continuar no ar. Não sei você, mas eu falo isso há mais de 2, 3 meses aqui, logo no início, quando eu levantei esse assunto nas minhas redes sociais, me condenaram e tal, mas eu já questionava os números das Secretarias Estaduais da Saúde, do Ministério da Saúde, e aí eu quero te perguntar, você acredita nesses números oficiais aí do Ministério da Saúde, de infectados e mortos? Não, eu acredito que os números oficiais são números oficiais, mas esse número é fortemente impactado pela quantidade de exames que foram feitos. Né? Então você só sabe se alguém morreu de Covid ou não morreu de Covid se você teve exames na quantidade necessária para ter esse diagnóstico. Coisa que o Brasil está longe de ter. Né? Coisa que o Brasil está longe. Não, e não estou testando ninguém. E por não testar ninguém, é óbvio o processo de subnotificação. Tem alguns outros indicadores para isso. Né? O custo a velocidade de testes versus população do Brasil é uma das piores de todos os países que estão combatendo o isolamento. Fora isso, nós vimos crescer o número maior de mortes, que vão por outras questões. Né? São pessoas que aumentaram o número de pessoas de mortes por problemas respiratórios. Ninguém testou para saber se era o Covid ou não. Mas eu acho muito estranho que exatamente numa epidemia onde a principal característica são problemas respiratórios, quase triplicar o número de pessoas que morrem por problemas respiratórios e isso não ser Covid. Pois é. A outra questão é que quando você pega a quantidade de valas que estão sendo abertas e rapidamente ocupadas nos hospitais de todo o Brasil, levando em consideração que uma série de outros casos que o Brasil, inclusive, era campeão mundial de mortes, por exemplo. O Brasil era campeão mundial de mortes e acidentes do trânsito. E esses números despencaram. E nunca abrimos tanta vala em cemitério assim. Exatamente. Então, assim, todos os indicadores levam a um grande processo de subnotificação, mostrando que a epidemia é ainda maior e ainda mais avassaladora do que os números oficiais, que já são gigantescos, mostram todos os dias no noticiário. Eu coloquei, eu dei uma pesquisada, não sei se você viu, mas tem 2 grupos. Um deles é um grupo do pessoal da PUC do Rio, do Instituto da Fiocruz, são cientistas matemáticos e médicos da Fiocruz, da PUC do Rio e do Instituto DOR, e eles calculam aí que os números são subnotificados, sim, e que o número de mortos é vezes 4 e o número de infectados é vezes 10. Ou seja, a gente teria aí muitos. Já estamos em quantos mortos hoje? Estamos em 14 mil, é isso? 14 mil. Então, a gente multiplicar isso por 4 e o de infectados, então, vamos para, sei lá, mais de 2 milhões, não sei. Então, seria um exército de gente aí, já morte e infectada. Ou seja, esses números são uma mentira do Ministério da Saúde, porque não testa ninguém, e acho que até proposital não testar ninguém, para não mostrar a realidade. Acho que parece que é um esquema meio provocado, para não se mostrar o problema. Não sei, não estou entendendo se é má vontade. Bonfá, não é tão difícil de entender quando você passou a ter, há pouco mais de um ano no Brasil, políticas públicas deliberadas para acabar com qualquer tipo de órgão que ofereça índices confiáveis. Órgãos que não seriam órgãos de governo, seriam órgãos de Estado. Você teve corte de verbas no IBGE, desmonte do Inmetro, sucateamento do IPEA, de todas aquelas instituições do Estado brasileiro que sempre serviam para fornecer dados isentos e confiáveis para pautar o processo de políticas públicas no Brasil. Acontece que a lógica de sustentação de alguém que é contra o sistema é não permitir com que se tenha fatos, para que a versão, muitas delas disseminadas através de fake news, acabe servindo de argumentação para sustentar um tipo de opinião e de um modelo de ações que está muito mais baseado no fígado do que no cérebro e na ciência.
Me parece um governo que veio para destruir tudo, né? Não veio para colocar nada no lugar, veio para destruir tudo, né? Veio desmontar tudo, como você falou, um desmanche, né? Um desmonte, né? Veio destruir o que estava construído e não colocar nada no lugar, e desmontar as instituições para não ter controle, né? Para não ter número, não ter controle, não ter... É para poder valer a versão, Marcelo, ao invés do fato. E qual é o único objetivo disso? Se manter no poder. Eu estou dizendo isso porque é uma grande incoerência do que se viu no processo eleitoral. Durante a eleição, a grande crítica é que nós precisamos desaparelhar a máquina pública. Nós temos que tirar a ideologia. Mas o que se viu desde então são pessoas para os centros de pesquisa que não acreditam em Darwin liderando os centros de pesquisa. Nós estamos vendo uma negação objetiva da ciência, dos órgãos de ciência e dos órgãos de pesquisa do Estado brasileiro. O que está acontecendo é o maior processo de aparelhamento político e ideológico que já se viu no Executivo Federal na história do Brasil. Nunca antes na história desse país tivemos tanta gente ideologizada, como ideologia inclusive que contraria a ciência. Nunca tivemos uma ausência tão grande de pessoas com perfil técnico liderando os organismos do Estado. E isso talvez apareça como o maior estelionato eleitoral da história do nosso país. O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa nacional sobre adesão ao isolamento social. As pessoas estão recebendo pessoas em casa ou estão visitando a casa de outras pessoas? O que apareceu nessa pesquisa nacional que vocês fizeram? Bom, Fá, os resultados são interessantes. Primeiro porque mostra que no discurso todo mundo afirma que está aderindo. Quando você pergunta, ok, mas do total das famílias brasileiras, quantas passaram a semana inteira sem sair nem um dia de casa? Só 10%. Passaram a semana inteira dentro de casa sem sair de dentro de casa. E as pessoas falam, não, mas eu só saí para coisas emergenciais. E imagine aí que mais de um quarto tanto recebeu quanto foi visitar algum amigo durante o período de confinamento. E convenhamos que visitar parentes ou amigos não é necessariamente uma urgência. Não. O que a gente está vendo, e o que a pesquisa deixa claro, é que na prática as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa de um lado, além da pressão econômica que está vindo do outro lado. Isso acaba fazendo com que as medidas todas de prevenção não consigam chegar na dimensão necessária para conseguir falar acontecer o que os especialistas chamam de achatar a curva, que nada mais é do que garantir com que o sistema de saúde seja capaz de suportar a quantidade de doentes causados pelo novo coronavírus. Você está gostando da minha entrevista com o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles? Não acabou! Renato Meirelles, qual que é a realidade da pandemia do coronavírus para quem vive em favela? E, infelizmente, os resultados mostraram que o vírus pode até ser democrático, mas os anticorpos da sociedade para combater esse vírus não são nem um pouco democráticos. E diante do coronavírus, quais são os maiores medos de quem mora na favela? Não é possível numa realidade das favelas onde você tem 5, 6 pessoas morando num barraco de 20 metros quadrados. Quantos moradores das favelas são autônomos? Quantos têm carteira assinada? Você tem uma ideia disso? Qual que é a principal fonte de renda dos moradores da favela? É tudo menos aquelas profissões que garantem na prática uma carteira assinada e a proteção do Estado. Levando em conta que a gente está gravando no meio de maio de 2020, até quando os moradores das favelas brasileiras aguentam essa quarentena? Vocês têm uma ideia?